Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de bombas e equipamentos falando sobre o ar comprimido, mais especificadamente sobre o que é SCFM. Mas da gente começar, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. E se você quer ajudar ainda mais, você pode, né, é claro que você tem gostado do nosso trabalho, se tornando membro do nosso canal. Como membro colaborador, é um valor bem simbólico, você além de nos ajudar também tem acesso aí a alguns materiais que nós desenvolvemos, também tem acesso a alguns vídeos exclusivos, e vai estar nos ajudando, né? Que se você gosta, obviamente, do nosso trabalho. Bom, sem mais delongas, né? O que que nós temos aqui? O que que seria então o SCFM, né? Bom, antes disso, né? Por que é importante a gente falar dos SCFM? Porque vem na documentação de equipamentos ou de instrumentos, de bombas. Você vai se deparar com essa nomenclatura muitas vezes, né? Então, você precisa saber o que que é e como, né, manipular essa informação, né? Esse é o ponto principal que nós temos que citar. Então, você vai ver, eu falei, né, no vídeo anterior, em alguns vídeos anteriores, sobre a bomba de duplo diafragma operada a ar, né? A vulgo bomba pneumática, mais conhecida no Brasil com esse nome, né? E lá no gráfico que a gente discutiu, no outro vídeo, a gente verificou que a unidade da vazão de ar, que é dado lá, o consumo de ar, é dado nessa unidade, SCFM. E daí, né? E eu com isso, né? Isso que a gente vai estar respondendo aqui. Bom, o que que acontece, né? O que que seria então SCFM? SCFM nada mais é do que, em inglês, né, a abreviação, o acrônimo, né, de Standard Cubic Feet per Minute, que traduzindo ao pé da letra seria pés cúbicos por minuto padrão. Bom, antes da gente falar do que é o pés cúbicos por minuto padrão, o que que seria pés cúbicos por minuto? Bom, pés cúbicos por minuto nada mais é do que uma vazão volumétrica. Por que que eu estou destacando vazão volumétrica? Porque tem vazão em massa, tem vazão em peso, né? Se você não estudou um curso técnico, engenharia, enfim, talvez não soe muito sou estranho para você, né? Mas quando a gente quer falar, né, é mais conveniente trabalhar com gases ou com ar, né, com vapor, é mais conveniente a gente trabalhar com vazão em massa, porque você tem lá 10 kg de ar, tem 10 kg de ar, né? O volume que ele vai ocupar não é relevante, ou é relevante, mas não vai mudar em nada. Você tem a mesma quantidade de matéria, né, de ar passando ali, nesse caso aqui falando de vazão, passando num determinado sistema. Mas no mercado brasileiro, eu não sei se lá fora, provavelmente também, mas aqui no Brasil especificadamente, se você pegar o catálogo de um fornecedor de compressores, eu já trabalhei em um deles, eu sei muito bem sobre isso, você não vai ver você vai notar, né, se você checar, que à medida que o compressor aumenta para o mesmo tamanho, né, ele aumenta para uma pressão maior, você vai ver que a vazão ela é menor. Por quê? Porque você pega o ar desse tamanho e faz ele ficar num volume menor. Quanto mais você aumenta a pressão, menor é o volume que ele vai ocupar. Então, né, por isso que é mais conveniente, do ponto de vista científico, digamos assim, didático, você trabalhar com vazão em massa, mas não é isso que a gente acontece na prática. Por isso que tem, muitas vezes, você se depara com outras maneiras de se medir isso. E aqui que entra o SCFM. E a vazão, voltando aqui para a apresentação, né? A vazão volumétrica ela nada mais é do que uma vazão, é um volume por tempo que passa, por exemplo, tá passando, né, no meu equipamento. Ele consome tantos litros por minuto, tantos metros cúbicos por hora, enfim, né? Uma unidade de volume por uma unidade de tempo, né? Então isso é chamado de vazão. E quando é em massa, é quase a mesma coisa, só que em vez de ser volume, é massa, quilos por segundo, quilos por minuto, e assim por diante. Bom, e o que, que vem a ser então esse padrão, né? Quando a gente tem uma condição especial, né, ou uma condição que eu estou de referência,
ela recebe esse nome especial, né? Então, essa condição especial, ou essa característica especial que eu estou considerando, ela é chamada condição padrão. E é aqui que mora o perigo. E o que seria essa condição padrão? Bom, a condição padrão, ela é estabelecida em função de uma determinada pressão, em função de uma determinada temperatura e, no caso do ar, em função de uma umidade relativa. E aqui que vem, né, o perigo de novo, né? Porque qual é a pressão? Bom, em termos de pressão não tem muita divergência. Pressão vai ser a pressão atmosférica, a nível do mar, né? Então vai ser 1,003 bars, alguma coisa assim, né? Mas se a gente arredondar para um bar, um ATM, não teria nenhum problema, né? Mas é a pressão atmosférica padrão, digamos assim. Agora, e a temperatura? Aí que está o problema. A temperatura, ela vai depender da norma que você está ocupando ou que é de praxe de mercado, né? Se a gente for pensar na norma ASME, a norma ASME, ela estabelece a temperatura em 20 graus Celsius. Isso aqui é semelhante ao que a gente via lá na química, né? A chamada CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão, né? Que lá também estabelecia temperatura de 20 graus e a temperatura e a pressão a nível do mar também. E a umidade relativa? Bom, a umidade relativa normalmente o pessoal não fala, mas ela é importante também. A gente vai fazer um vídeo sobre o que é a umidade relativa e qual que é a importância da umidade relativa no sistema de ar comprimido. Isso é importantíssimo. É por isso que você tem que ter secador de ar, né? A gente vai comentar isso também um pouquinho mais à frente. E a umidade relativa, ela vai influenciar também, porque ela, né, é uma quantidade, porque o ar ele é 78% nitrogênio, 18% oxigênio e o restante lá de outras coisas, né? Entre CO2, argônio e por aí vai, né? Outros gases. E a umidade relativa está lá também. E a água, ela é, entre aspas, bem mais pesada do que outros gases, né? Do que outras moléculas. Então, ela vai influenciar na quantidade de massa por exemplo, o compressor ele vai puxar. Então, entender da umidade relativa também é interessante, também é importante. Voltando aqui para a apresentação, então a umidade relativa, né, a norma ASME também, ela considera 36 graus de umidade relativa. Então, 36%, é legal, 36% de umidade relativa, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre a umidade relativa aqui para esse vídeo não ficar muito longo, né? Bom, só que, né, o que acontece? Em questão de mercado, pelo menos aqui no Brasil, quando se fala da SCFM, pode ser que você esteja falando da temperatura de 15,6 graus Celsius. Ou, em alguns casos, vou botar aqui, né, 2, né, um T3, às vezes 0 graus Celsius. Então depende do país, né? Então você tem que pegar, verificar se você pega a documentação de um fabricante, que nem o exemplo que eu citei lá da bomba pneumática, da bomba de duplo diafragma. Você tem que perguntar para o fabricante qual é a norma que ele está considerando, qual é a temperatura, ou, né, especificadamente, qual é a temperatura e a umidade relativa que ele está considerando para informar, né, a vazão naquela condição padrão. E por que o fabricante de bomba faz isso, né? Coloca nesta unidade padrão? Ele coloca porque você pode trabalhar com a bomba numa determinada faixa de pressão, né? Então, teoricamente de zero, mas ela não vai funcionar, né? De 1 bar até, se não me engano, 7 bar ou 8 bar, não me lembro agora o limite da bomba, aí depende do fabricante também. E aí, quanto maior a pressão, mais rápido ela vai trabalhar, né? Então ela vai bombar mais, né? Se você trabalhar com uma pressão maior. Então, consequentemente, você vai estar gastando mais ar se você trabalhar numa velocidade maior. Então, para padronizar isso, ele trabalha com essa unidade, né? Bom, e aí que daí, de novo, né? E eu daí e eu com isso. Por que isso é importante? Porque quando eu estou trabalhando, se o fabricante te fala que a vazão da bomba dele, né, que é o consumo dele, por exemplo, 30 SCFM, significa que esse 30 é a vazão na pressão atmosférica, pressão ATM, por exemplo, né, com a temperatura a 20 graus Celsius,
com a umidade relativa a 36%. Bom, e qual que vai ser a vazão do compressor? Bom, a vazão do compressor, ela vai ser, em vazão volumétrica, ela vai ser menor. Por quê? Como eu estava falando agora há pouco, quando você pega o ar desse tamanho, o compressor faz isso, pega o ar desse tamanho, ele comprime e faz o ar ficar pequenininho. Então, o consumo, se ele está falando para você, olha, essa SCFM seria a quantidade de ar que o compressor ele vai puxar. Então, a quantidade de ar que vai ser aspirada pelo compressor. Então, ele vai sugar essa quantidade de ar e vai comprimir numa vazão menor. Então, a vazão, se você for trabalhar, por exemplo, numa pressão de 5 bar, então o volume a 5 bar vai ser diferente. Por isso que eu comentei lá no outro vídeo, né, no nosso curso lá de especificação de compressores, a gente fala dessas coisas aqui para você não comprar o compressor errado. Porque se você considera a vazão do compressor, né, como se fosse a vazão do compressor, você pega lá, que nem esse exemplo que eu dei aqui, 30 pés cúbicos por minuto padrão, né, SCFM aqui, digamos que a bomba consuma isso. Aí você vai ter 10 bombas, então você vai ter 300 pés cúbicos por minuto padrão. Aí você vai lá, compra um compressor de 300 pés cúbicos por minuto padrão na pressão de 5 bar, você vai comprar um compressor gigante, imenso, e vai usar muito menos do que você precisa. Então, por isso que é importante você saber essa questão da unidade. Aí você deve estar fazendo a pergunta, e como é que eu transformo? Bom, existe a maneira correta, que seria eu considerar o ar como não sendo um gás perfeito, só que aí é um pouco mais complexo, né? Para a maioria das pessoas vai ter que entrar num conceito mais específico, aí por isso que é importante a umidade relativa, mas existe uma aproximação que dá para ser feita através da lei dos gás perfeitos. E o que a lei do gás perfeito diz? Ela diz que, isso aqui vem da equação de Clapeyron, falando da transformação termodinâmica, você tem que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Só que, veja que aqui é só vazão. Mas o que eu falei? Que vazão aqui é volume, aliás, né? E a vazão nada mais é do que volume por tempo. Então, você pode escrever isso aqui como P1 Q1 sobre T1 igual a P2 Q2 sobre T2. Se você for pensar no processo de compressão ou de expansão, você tem, né, no processo de compressão, você tem um aumento da temperatura do gás. Se você for pensar na expansão, você vai ter o resfriamento. Mas, numa determinada situação, você pode considerar essa temperatura como se fosse um compressor. Você aspirou, ele comprimiu, aqueceu. Mas depois ele vai ficar no reservatório um certo tempo, né, às vezes tempo suficiente para ele resfriar. Né? Então isso é uma questão. Então se você não tiver a temperatura, no primeiro momento você pode considerar a temperatura como se fosse constante. Mas, digamos, né, veja que, voltando aqui para a apresentação, o que a gente falou? Que a temperatura ela é a 20, vamos dizer que seja 20 graus. E aí você está trabalhando num sistema, então vou dizer aqui que o seu sistema, você está verificando a temperatura do seu sistema, e a temperatura do sistema é 15 graus, 15 graus Celsius. A pressão do seu sistema, digamos que vamos dizer aqui 5 bar. Bom, qual que é o padrão? Bom, o padrão a gente acabou de falar ali agora há pouco. Então a temperatura padrão ela é 20 graus Celsius e a pressão padrão ela é aproximadamente, vou fazer bem, para a gente fazer uma conta bem simples aqui, 1 bar. Então o que acontece aqui, né? Eu acabei de colocar lá a equação que P1Q1 sobre T1 é igual P2, deixa eu ver se está aparecendo, tá? P2Q2 sobre T2. Aqui é Q1. Então, o que acontece? Aí, quem que você vai chamar de 1 e 2? Tanto faz. Eu vou chamar o padrão de 1
e vou chamar o sistema de 2. Se você quiser fazer o contrário, também não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Então, o que você quer? Bom, você tem pressão 1, você tem a pressão 2, você tem a pressão 2, você tem as temperaturas. No nosso exemplo aqui, eu estava falando, né, que a bomba, digamos que a bomba, que nem eu falei do exemplo da bomba pneumática, seja essa bomba de 30. Então, o que aqui, né, o QS vai ser igual a 30 SCFM. Então, o que acontece? Você tem aqui que seria o Q2, né? Então, você vai isolar o seu, ou melhor, você tem aqui, falei errado, aqui é o Q padrão, que é 30 SCFM. Né? Então, eu fiz errado aqui. Então, o que você vai fazer? Vai isolar o Q2. Então, o Q2 vai ser igual a P1Q1 sobre T1, que multiplica, aí aqui o T passa multiplicado, T2, dividido por P2. Então, eu substituo valores. Q2 vai ser igual P1, P1 vale 1, Q1, Q1 30, T1, T2, aliás, 20, dividido, T2, na verdade, né? Fiz errado aqui. Aqui é 15. Só corrigindo aqui que eu fiz errado. Então, 15, né, que é o T2, que é a temperatura do meu sistema. T1, 20. E, por fim, P2, 5 bar. Bom, então o que acontece? Né? 5 cancela aqui, né? Dá 3. Esse 0 cancela com esse 0. Então fica 3 vezes 3, 9. E dividido por 2, então 4,5 o quê? CFM, ou seja, pés cúbicos por minuto. Então, note que interessante, como eu havia comentado, a gente tinha lá um Q do sistema dado como 30 SCFM, ou seja, pés cúbicos por minuto padrão, e a vazão do aqui eu vou escrever errado, né? De novo. Aqui é o sistema, na verdade a do meu a padrão. E a do meu sistema deu 4,5. Agora não é mais padrão, que é na condição de trabalho. Então é só o CFM. Veja aqui que é aquilo que eu acabei de comentar. Se você compra, né, então deu nesse exemplo nosso aqui, ilustrativo, a vazão que você vai ter do compressor, então se você vai lá na tabela do compressor, aí tem o modelo 3 lá do fabricante, e nesse modelo 3, ele considera 5 bar, e ele vai te dar uma vazão, por exemplo, de 6 CFM. Aí esse compressor atende. Se ele dá 5 bar e a vazão ele é menor, né? Aí não vai atender. Então, note que, né, se você não considera a transformação de unidades aqui, né? Se você não pega o ar padrão e leva para o ar na pressão que você precisa, você estaria comprando um compressor ser mais de 6 vezes maior do que você precisa. Né? Então você estaria comprando um compressor gigante, imenso, e isso é um problema de dinheiro, né? De dinheiro de operação. Além de você fazer um investimento maior do que precisa, você também estaria com um consumo maior do que você precisa, porque o compressor, dependendo do tamanho, ele não vai desligar, porque ele dá pico elétrico, né? Isso aí danifica a parte elétrica da sua instalação. Então ele fica só trabalhando em vazio, e trabalhar em vazio é consumir energia sem fazer nada. Então isso é importante. Então por isso, mais uma vez, entender sobre essa transformação é fundamental para você não fazer investimento errado. Ou, né, se fosse o contrário, né, se você tivesse a pressão fornecer, né, a vazão fornecida numa determinada pressão, você comprar um compressor de menos também poderia
acontecer. É por isso que, claro, que eu falei lá no curso, lá que a gente fala, né, no curso de especificação de compressores, a gente trata desses temas. E esse é o jeito que eu falei aqui, é a maneira mais simples para a gente conseguir chegar na vazão mais próximas. Porque o ar não é um gás perfeito. E eu estou usando a equação do gás perfeito para chegar nessa vazão. Então significa que eu estou fazendo um cálculo errado, ou com erros, né? Mas para fazer o cálculo mais exato, como eu falei, que ele vai levar em consideração a umidade relativa e outras ferramentas teóricas para chegar lá. E na prática, você usar a equação dos gases perfeitos, ela vai ser excelente para você chegar no que você precisa, né? Do ponto de vista prático, você pode usar sem maiores problemas. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Se gostou, compartilha, dá um joinha e deixa nos comentários sugestões de temas para a gente abordar aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.